São Mateus, apóstolo e evangelista, nasceu em Cafarnaum, onde cresceu e lá foi criado, vivendo ali parte de sua vida adulta. Possuía boa riqueza por ser coletor de impostos, também chamado de Levi. Foi um dos 12 apóstolos. Largou tudo o que tinha e seguiu a Jesus. Mateus significa dom de Deus. O convite de Jesus. Enquanto estava trabalhando, Mateus foi convidado por Jesus a segui-lo. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento de taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Logo após, Mateus preparou um grande banquete em sua casa para Jesus, e ali estavam reunidos numerosos publicanos e pecadores. Vendo toda aquela multidão, os fariseus perguntaram aos discípulos por que o mestre come junto aos publicanos e pecadores. Jesus, ouvindo essas palavras, disse-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprendei o que significam essas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Mateus capítulo 9, versículos 10 ao 13. Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho segundo São Mateus é tido como o mais detalhista, sistematizado e bonito de todos os textos. É no Evangelho de São Mateus onde se encontra mais trechos relacionados ao dinheiro. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Mateus capítulo 6, versículo 19. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Mateus capítulo 6, versículo 24. Na Etiópia, estando na cidade de Nadabé, Etiópia, Mateus foi hospedado por um eunuco da rainha Candace, de nome Felipe. O eunuco queria saber como o apóstolo podia compreender tantas línguas. Mateus lhe explicou que com a descida do Espírito Santo recebeu vários dons, inclusive o de falar todos os idiomas. Explicou também que pela soberba de alguns que quiseram edificar uma torre até o céu, houve a confusão das línguas, mas os apóstolos vieram para construir, não com pedras, mas com virtudes, uma torre para todos que crerem subir ao céu. Mateus encontrou dois magos, Zaroés e Arfaxade, que cheios de soberba se passaram por deuses entre os homens, por seus truques. Percebendo o grande mal que os magos traziam aos homens, Mateus quis convertê-los e mandou que fossem chamados. Os magos vieram trazendo dragões que vomitavam fogo, matando muitos homens. Mateus fez o sinal da cruz, e assim que os dragões o viram, deitaram-se diante de seus pés. Ordenou que os dragões fossem embora e pregou diante da multidão, ensinando sobre o reino de Deus. Pregações. Enquanto fazia uma de suas pregações, Mateus soube que o filho do rei havia morrido. Usando seus truques, os magos tentaram de tudo, mas não conseguiram ressuscitar o jovem. Tentaram convencer o rei a adorar os falsos deuses, mas Mateus, depois de ter orado, foi levado ao encontro do jovem, e no mesmo instante o jovem foi ressuscitado. O rei egípcio mandou fazer a seguinte divulgação: venham ver um Deus oculto sobre os traços de um homem. O povo foi ao encontro do apóstolo levando ouro e tipos de sacrifício para lhe oferecer. Mateus, porém, repreendeu o povo, dizendo: homens que fazem, não sou um Deus, mas apenas escravo do Senhor Jesus Cristo. O povo então construiu em 30 dias uma igreja, e ali Mateus permaneceu por 33 anos, convertendo o povo do Egito. Martírio. O rei, a rainha e todo o povo foram batizados. A filha do rei, chamada Efigênia, foi consagrada a Deus. Passado algum tempo, Hitarco tomou posse do reino, e enquanto Mateus celebrava no altar da igreja a Santa Missa, foi atingido por uma espada pelas costas, por não ter intercedido em favor do pedido de casamento feito pelo rei Hitarco, a jovem Efigênia. O povo se revoltou e queria incendiar o palácio do rei, mas os padres e diáconos conseguiram conter o povo. Depois fizeram a celebração do martírio do apóstolo. Como não conseguia fazer Efigênia mudar de ideia,
O rei mandou incendiar a casa dela. Nesse momento, São Mateus apareceu e desviou o fogo para o palácio do rei. Somente o rei e seu filho conseguiram escapar. Porém, o jovem foi possuído por um demônio e foi ao sepulcro do apóstolo confessar os crimes de seu pai, sendo atacado por uma terrível lepra, que não podia ser curada. O rei se matou com a própria espada. Simbolismo. São Mateus possui o simbolismo do homem, pois inicia o evangelho pela geração humana.